E vou pedir, por favor, para a Karen me ajudar. Beleza. Muito bem, Karen. A gente vai ver sistema respiratório, né? Isso mesmo. Se eu estiver mexendo muito, você me fala, tá bom, Karen? Falo sim. Eu vou tentar ficar o mais quietinho possível aqui. Joia. O problema é mais a cabeça, né? As mãos não tem problema, né? É mais a cabeça aqui, né? É. Uhum. Vamos lá. Primeiro são o nariz, ossos nasais. Tá. Então, como a gente pode observar, eu vou botar de perfil aqui, né? Deixa eu chegar um pouquinho, vou deixar um pouquinho mais para baixo. A gente vai lembrar que tem os ossos da face, né? Lá do sistema esquelético. Deixa eu olhar aqui. A gente tem os ossos da face lá do sistema esquelético, e aí a gente vai ter esses dois ossos aqui. Na verdade, eles estão aqui em cima, né? Eles possuem o mesmo, na verdade é esse osso que está aqui em cima, ele tem uma fissura aqui no meio, é um osso par, que é justamente os ossos nasais, lá na nossa face. Agora maxilas. Você está em sistema respiratório, né? Sim, respiratório. Ah, tá bom. Então, aqui a gente observa também, ó, a nossa maxila, certo? Então, aqui do lado esquerdo tá a nossa maxila, e aqui do lado direito a maxila. Agora cartilagem alar maior. Uhum. Compondo o nariz, lembra que eu falei na parte teórica, né? A gente vai ter a raiz do nariz, o dorso do nariz e a pontinha do nariz aqui, que seria o ápice do nariz, né? Então, a gente vai ter essa cartilagem que vai estar formando aqui o nariz, que é a cartilagem do septo nasal, que está aqui no meio, né? A cartilagem do septo nasal. E a cartilagem que vai estar fazendo a entrada do nariz, que é justamente a narina, que a gente observa essa cartilagem aqui, ó, né, é a cartilagem alar maior, tá vendo? É a cartilagem que está fazendo a entrada do nariz, a narina, tá? A cartilagem alar maior, e aqui também seria a cartilagem alar maior, tá? É a que está fazendo a entrada do nariz. Agora septo nasal, partes óssea, cartilagínea e membranácea. Tá. Se a gente observar aqui dentro o septo nasal, ó, ele está em amarelo agora, né? A gente observa que ele vai estar dividindo aqui, né? O nosso nariz em cavidade nasal esquerda e cavidade nasal direita, né? Aqui a gente, né, como também na peça anatômica a gente não tem essa divisão por cores, como a gente viu no Atlas, né? Mas o osso que está inferior é o vômer, o osso que está superior, né, vai ser justamente lá dentro, ó, o osso que está lá dentro, superior, vai ser a lâmina perpendicular do osso etimoide, e a parte anterior dele vai ser justamente formada pela cartilagem aqui do septo nasal. Tá? Então, nós vamos ter essas três cartilagens aí, essa cartilagem do septo nasal e mais esses dois ossos, né, o vômer inferiormente e superiormente a lâmina perpendicular do etimoide, formando a nossa parede, né, o nosso septo nasal. Agora vestíbulo do nariz. Uhum. Deixa eu colocar a pele aqui. Isso. Então, quando a gente observa a entrada do nariz, ó, como vocês podem observar, quando a gente observa a entrada do nariz, é a narina. E a região anterior, onde a gente encontra, né, os pelos, né, que são denominados de vibriças, né, ele é chamado de vestíbulo, certo? É o vestíbulo do nariz, tá? Então, a região aqui onde vão ter os pelos, né, as vibriças, é o vestíbulo do nariz,
e a entrada por onde, o orifício de entrada é justamente o septo nasal. O septo nasal não, desculpa, a narina, né? Narina esquerda e aqui a narina direita. As conchas nasais superior, média e inferior e seus meatos. Superior, médio e inferior e os coanos. Certo. Peguei aqui. Eu vou ter que aumentar aqui em 4 para que a gente consiga ver melhor, ó. Vamos ver se eu colocar o sistema esquelético ósseo aqui, ele aparece. A gente não consegue ver, certo, essa região, tá? A gente não tem aqui no nosso software aqui os meatos nasais. Lembrem-se, né, que os meatos nasais, eles estariam nessa região aqui, né? Ó, então a gente teria as conchas nasais, né? Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior, né? Que são ossos, né? Formado pelo osso etimoide, e embaixo de cada um desses ossos, né, a gente vai ter aquele orifício, aquela entrada, né? Que ele é formato de vírgula, né? Que vão ser justamente os meatos nasais, certo? Então, o meato nasal inferior, ele vai ser um osso próprio, né? Denominado meato nasal inferior, e o meato nasal médio e o meato nasal superior, ele vai ser formado pelos ossos, né? Etimoide, tá? Pelo osso etimoide, tá? Então eles estariam aqui, ó, a concha nasal inferior, concha nasal média e lá em cima, né, a concha nasal superior. Os coanos. Certo. Então agora aqui a gente vai deixar só essa entrada, ó. Vamos fazer assim, respiratório, né? Eu acho que deu errado aqui, calma aí. Então, quando a gente observa a passagem, certo? Vamos olhar de cima aqui, ó. Calma aí que tá coçando meu olho aqui. Desculpem. A gente tá tendo a cavidade nasal aqui, né? A gente está agora só observando o sistema respiratório, né? Aqui tem um pedacinho da boca, né? Mas não deveria estar aqui. Deixa eu retirar ela. Remover. Né? Então, a gente teria essa abertura que estaria aqui, né? Um pouquinho mais para trás aqui, né? Essa abertura que a gente observa aqui, entre a cavidade nasal e o começo da faringe, né? Denominada de côano. Lembrem-se que o côano é a passagem, né? Deixa eu colocar o sistema esquelético aqui para ver se a gente, entrando aqui dentro dele, ó, a gente consegue observar. Ó lá, certo? Ó, é que para vocês vai ficar ruim, ó, né? Ele não fica tão bom. Deixa eu ver se eu dar um zoom aqui para 8 vezes. Estou indo em direção à cabeça, tá? Aqui está o crânio, né? Eu estou entrando dentro aqui, ó, da cavidade aqui, ó. A gente não vai conseguir observar aqui é a língua, né? Ele estaria aqui, ó. Seria essa entrada aqui, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver esse orifício aqui, ó? Certo? Aqui está o septo nasal, né? Aqui está a narina a cavidade nasal esquerda, aqui está a cavidade nasal direita, né? Então, essa passagem, essa abertura aqui, que vai ser o início da faringe, da parte nasal da faringe, é justamente o côano, certo? Certo. Seios parnasiais, seio frontal, maxilar, esfenoidal e células etimoidais. Uhum. Deixa eu fazer de novo. Tá muito ruim aqui a minha... Tô mexendo muito? Dá para ver. Tá. É 4 não, é 2. Isso, ó. Então, aqui a gente consegue observar os seios,
né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver que fica em amarelinho aqui, é justamente os seios, tá? Então, a gente vai ter o seio do lado direito da maxila, o seio da maxila do lado esquerdo. Aqui em cima, onde estaria o osso frontal, né? A gente vai estar vendo o seio frontal, né? Por cima, a gente estaria observando aqui o seio esfenoidal. E aqui atrás, né, a gente está observando o seio esfenoidal, tá? As células etimoidais estariam aqui, nessa região aqui, que elas são difíceis de observar. E aqui a gente observa o seio do esfenoide, o seio esfenoidal, tá? Então, os seios frontal, seio maxilar, né? São dois seios maxilares, né? Um para cada maxila, né? O seio frontal é só um, o seio esfenoidal é só um também. E aí aqui vão ter as células etimoidais lá no número meio que ambíguo, né? Alguns pesquisadores, né? Alguns livros, alguns pesquisadores falam aí numa média de 15 a 20 células etimoidais, e elas são separadas em células etimoidais anteriores, médias e posteriores. Agora, a parte nasal da faringe. Isso. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, aqui está a cavidade oral, né? A gente está olhando em perfil. Aqui está a cavidade nasal e aqui embaixo, ó, como vocês podem observar, está a laringe, né? Então, até a coloração aqui está diferente, tá? Então, essa coloração mais esbranquiçada aqui vai ser a parte nasal da faringe. Aqui, a parte laríngea, a parte oral da faringe. E aqui atrás, aqui a gente vai ter a parte laríngea da faringe, tá? Que você vai se continuar como esôfago, né? Então, a gente vai ter essa relação aqui entre a faringe com os três órgãos, né, que vão estar anteriores a ela, como eu já salientei para vocês lá na parte teórica. Na parte nasal da faringe, né, vocês teriam que ver as tonsilas, não é isso? E o ósteo. Isso mesmo. E o toro. E o toro, né? Eu não sei se a gente vai conseguir ver, porque a gente teria que fazer uma abertura, certo? Então, na hora que a gente faz a abertura da faringe, né? Então, a gente abre a faringe, né? Vão estar nas paredes internas, né? O toro tubário, o ósteo faríngeo da tuba auditiva, né? Então, a gente, infelizmente, a gente não consegue ver aqui no realidade virtual, né? Na prática, lá nas atividades assíncronas, eu acabo colocando para vocês lá novamente lá as flechinhas para que vocês se lembrem dessas estruturas, tá? Mas ela tá lá internamente, mas ela estaria aqui, né? Ó, uma nessa parede lateral aqui esquerda e a outra nessa parede lateral aqui direita. Percebam que a gente está olhando de posterior, né? Ó, a gente está olhando o bonequinho aqui, a Lucy, né? Que é feminino, né? De posterior, tá? E lembrem-se que a abertura é o ósteo, né? O ósteo faríngeo da tuba auditiva. O que dá o suporte superior a ele vai ser o toro tubário, né? E inferiormente, na região inferior, de repente, se eu colocar o sistema linfático aqui, deixa eu ver se aparece. O sistema linfático aqui não apareceu. Deixa eu tentar entrar dentro dele para ver se a gente acha aqui alguma coisa. Não. Certo? Mas estaria a tonsila faríngea, ela ficaria aqui embaixo, aqui, ó, certo? Embaixo do seio, tá? Então, a gente teria que tirar Opa, calma aí que agora eu fiz errado aqui. A gente teria que tirar o seio. Embaixo do seio aqui, ficaria a tonsila faríngea, tudo bem? Agora, a laringe. Cartilagens da laringe. Tá. Acho que eu vou isolar a laringe aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Acho que vai ser melhor remover. Vou remover aqui. Aí a gente fica só com a laringe. Muito bem. Pode falar. Cartilagem tireoide.
Aí, sobre essa cartilagem, a proeminência laríngea, as lâminas direita e esquerda e a incisura tireoide superior. Tá, então aqui a gente está vendo a laringe, né? Então aqui, ó, a gente observa a entrada da laringe, ó, que é o ádito, tá vendo? Ó, o ádito da laringe, né? A gente consegue observar, né? Então, essa lâmina anterior aqui, ó, que a gente consegue observar, né? Essa parte anterior aqui da cartilagem é justamente, né, de um lado e do outro, ela estaria em dois, lembram? Na imagem do Atlas, ela está bem feitinha, né? Ela tem aquele formato de escudo, é justamente a laringe, né? A cartilagem tireoidea, certo? Então, vai ter uma lâmina do lado esquerdo, uma lâmina do lado direito, e anteriormente, assim, vai ter justamente a epiglote. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, calma aí. Ah, muito bem, ó lá. Certo, ó. Então, aqui a gente consegue observar, ó, desse lado aqui a gente observa a lâmina direita, aqui a lâmina esquerda e a incisura, certo? A gente está observando só a cartilagem aqui, ó, só a laringe. E a Só a proeminência cartilagem laríngea? tireoide. A proeminência é justamente na união, né? Ó, aqui tem a lâmina direita, aqui está a lâmina esquerda, e na união das duas aqui, ó, a gente teria a proeminência laríngea, que é justamente o, o, o pomo de Adão, certo? Então, na proeminência aqui seria o pomo de Adão. Cartilagem crióidea, arco da Cricóidea, né? Uhum. Desculpa, cricóidea. Sim, Arco da cartilagem cricóidea, lâmina da cartilagem cricóidea. legal. Ó, vamos observar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver. Vou botar na escala 4 gerar. Ó, eu vou aumentar o zoom aqui que vai ficar melhor para a gente ver, ó. Certo, ó. Eu vou olhar, botar de perfil. Ó, notem, né, ó, que a laringe, né, ó, a tireoide, que é essa superior, e aqui inferior, aqui formando esse anel, aqui é justamente a cartilagem cricóidea, né? Observem a tireoide, né, ela não fecha, tá? Aqui atrás, onde está passando meu dedo aqui, seria justamente a parte laríngea da faringe, lembrem-se disso, né? Então, a cartilagem tireoidea, aqui lâmina esquerda e aqui a lâmina direita, e quando a gente observa a cartilagem cricóidea, ele veio para frente aqui, a gente percebe que ela vai ter um arco anterior, ó, como vocês conseguem observar, né? Ela possui um arco anterior, só que posteriormente, né, ela vai ser uma lâmina, ó lá, ó, é a mesma, ó. A anterior ela vai ser um arco e posteriormente ela vai ser uma lâmina, a lâmina da cartilagem cricóidea. A cartilagem aritenoidea. Certo. É essa daqui, ó. Ó que bonita que ela tá, a cartilagem aritenoide, ó. Essa daqui no formato, ó, triangular, tá vendo, ó? Onde a base é inferior e o ápice é superior, ó lá, ó. A base inferior e o ápice superior. Tudo bem? Então aqui a gente consegue observar a cartilagem, certo? A aritenoide aqui, ó. Onde que ela tá? Ela tá na parte superior, ó, como vocês podem observar, ó, se articulando, ó, lá na lâmina da cartilagem cricóide, ó, certo? Ela se articulando lá. Aqui tá a aritenoide do lado direito e aqui a aritenoide do lado esquerdo. Cartilagem epiglótica. Cartilagem epiglótica. Essa daqui não tá. Deixa eu ver se eu voltar respiratório aqui, se ela vai aparecer. Eu vou colocar respiratório. E respiratório, que já está, e conectivo. Aqui a gente não consegue vê-la não, tá? Mas a cartilagem
epiglótica, ela estaria aqui dentro, né? Ó, a epiglote, né? Ela estaria aqui, ó. A gente tem, deixa eu só sair aqui, ó. Ah, ela tá aqui sim, ó. É essa daqui, ó. Tá vendo essa branca aqui, ó? É a cartilagem epiglote, certo? Ó. Aqui a gente consegue observar a parte laríngea da faringe nesse rosa, né? E ela vai estar embaixo aqui, tá? Mas lembrem-se que ela vai ter aquela função de válvula, né? É ela que vai ser valvular, impedindo com que o alimento entre para dentro dos nossos brônquios, da nossa traqueia aqui, das nossas vias aéreas inferiores. Agora, as membranas e ligamentos da laringe. Uhum. Primeira membrana tireoidea. Tá. Deixa eu colocar o sistema ósseo também. Então, aqui a gente está dando uma imagem anterior, né? Ó, aqui está o ocioide, como vocês podem observar, bem branquinho aqui. O ocioide é um osso que faz parte do esqueleto axial. Aqui a gente está observando a cartilagem tireoide, ó, como vocês podem observar, ó, o corno superior dela aqui, o corno inferior aqui. Aqui a gente observa a cartilagem cricóidea, né? Observem como ela tem o arco anterior, né? Então, lâmina direita, lâmina esquerda, a proeminência, a incisura, o ocioide. Aqui está a cartilagem epiglótica, né? E aqui, ó, entre o ocioide, como vocês podem observar, e a cartilagem tireoidea, a gente observa essa lâmina aqui, ó, esse ligamento, ó. Tá vendo onde eu estou passando o dedo, ó? Esse ligamento. Essa membrana, desculpa, essa membrana. Essa membrana é denominada de membrana tireoidea. Tireoidea. É a membrana tireoidea, onde na sua região central ela é mais espaçada, formando o ligamento tireoideo. Ligamento cricotireoideo mediano. Isso, ó. Justamente aqui, ó. Tá vendo? É esse ligamento que a gente observa nessa regiãozinha aqui, ó. Ligamento cricotireoideo mediano, ó lá. Entre a cartilagem cricóidea, que a gente está observando aqui, ó, e a cartilagem tireoidea, ligamento cricotireoideo mediano. Ligamento cricotraqueal. Isso. Aqui está muito grande, deixa eu voltar para 2. Isso. Vou pegar ela aqui, certo? Olha lá. Se a gente observar aqui, está a traqueia, certo? Ó, que a gente está observando aqui, ó, com essa coloração um pouco mais roseada, né? Vou botar em perfil, ó lá, ó, certo? Ó. Aqui está a cartilagem cricóidea e aqui já está o primeiro anel traqueal, ó lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, o ligamento que fica aqui entre a cartilagem cricóidea e o primeiro arco, né? Lembra que o professor Eduardo falou? O primeiro arco traqueal é justamente o ligamento cricotraqueal. Tá? É só com o primeiro. Depois, os ligamentos que tem entre os arcos traqueais é justamente de ligamentos anulares. Mas pode continuar. Músculos intrínsecos da laringe. Primeiro é o músculo cricotireoideo. Calma aí que agora eu vou ter que botar o sistema muscular aqui. E aí eu vou ter que ir removendo. Ferramentas, remover, tira o platisma, tira esse aqui, tira o esternocleido, tira esse, tira esse, tira esse, o homióide. Qual que você falou? Desculpa. É o cricotireoideo. O músculo cricotireoide é esse músculo que a gente observa aqui, ó, entre a cartilagem cricóidea e a cartilagem tireoide, ó. Tá vendo, ó? Ele aqui por trás, aqui, ó. Esse aqui é o ligamento cricotireoideo. Agora é o cricoaritinoide posterior. Uhum. O músculo cricoaritenoide posterior, deixa eu remover aqui o esternocleio, trapézio,
o esplênio, longuíssimo, longuíssimo, escaleno, ilho costal. Deixa eu tirar a vértebra aqui também. Vamos ver se a gente chega lá. Tá vendo? Eu tô rebatendo, ó, como se eu tivesse dissecando a peça. Claro que não é assim, né? Crico aritenoide posterior. Ele estaria aqui, ó, nessa região. Tá vendo que a gente está observando já a cartilagem aqui? Né? Então, ele estaria aqui nessa região aqui posterior aqui, tá? Qual que é? Desculpa, fala de novo. Crico aritenoide posterior. Sim, o crico aritenoide posterior é esse aqui, ó. Certo? Ó, esse aqui grandão aqui de um lado, né? A gente consegue observar ele do outro lado também aqui, ó. Crico aritenoide posterior. Certo? Eu só dissequei de um lado só aqui, então a gente só tá vendo desse lado aqui, ó, mas ele é de um lado e do outro lado, tá? Então esse aqui é o crico tireoideo e esse aqui é o crico tireoideo posterior. Professor, não deu para ver, foi muito rápido. Desculpa. Ó, aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, para vocês entenderem onde é que eu tô, ó. Aqui tá a cartilagem tireoidea, tá vendo, ó? E aqui tá a cartilagem cricóidea, ó. Aqui tá o ligamento, ó, crico tireoideo mediano, tá vendo, ó? Aqui, ó, cricotireoide mediano. Sim. Aqui tá a lâmina, tá vendo? Ó, a lâmina direita da cartilagem tireoidea. E aqui tá o arco, né? Ó, o arco da cartilagem cricóidea. Tá? Então, esse músculo que a gente observa aqui, ó, né, sobre, né, ou seja, ele tá superficial, né, ele tá sobre, né, a cartilagem cricóidea, né, e ele vai lá para trás para a cartilagem aritenoide. Lembra que aquele cartilagem aritenoide está aqui atrás, né? É o ligamento crico-aritenoideo. Desculpa. Esse aqui é o cricotireoide, eu falei errado, tá? A cartilagem aritenoide está lá atrás, mas só que ele não está indo lá para a cartilagem aritenoide, tá? É o ligamento cricotireoideo. Esse músculo que tem aqui, ó, cricotireoideo. Esse que está aqui atrás, ó, eu estou rodando, ó. Esse que está aqui atrás, ó, tanto lá na lâmina, lembrem-se que a gente vai ter a lâmina da cartilagem cricóide aqui, ó, tanto na lâmina, quanto também se inserindo aqui, ó, na lâmina, né, da cartilagem cricóide e também aqui na lâmina da cartilagem tireoide, é maior, como vocês podem observar, né, é o músculo cricotireoideo posterior, tá, que é esse aqui, ó, que eu tô passando a mão inteira aqui, ó, músculo cricotireoideo posterior. Beleza. Agora, o músculo aritenoide oblíquo. Esse que não tá dando, vai dar para ver, nem o oblíquo, nem o transverso, tá? Certo. Ele ficaria aqui, ó, tá? Ele ficaria nessa região aqui. Depois eu mando para vocês também a figura do Atlas novamente, tá? Então aqui estaria o transverso, né? E o oblíquo está superficialmente ao transverso, tá? Na peça a gente vê muito bem esses dois músculos, né? Mas lembrem-se, né, que ele vai estar na face posterior, tudo bem? Lá na face da lâmina cricóidea, tá? Na parte posterior lá da lâmina cricóidea. Beleza. Agora, a cavidade da laringe. Ádito da Tá, calma aí laringe. que eu vou ter que voltar aqui. Sistema respiratório. Joia. E aí, eu tenho que colocar aqui o sistema. Eu vou apagar isso aqui. Ferramentas. Remover. Tá, eu vou apagar isso aqui. E aí, aqui eu tenho que colocar o tecido conectivo também. Muito bem, ó. Então, quando a gente vê essa entrada aqui, ó, certo? Ó, quando a gente vê essa entrada, lembrem-se. Deixa eu remover isso aqui.
certo? Ó, notem que quando a gente vê essa entrada da laringe, ó, é o ádito, certo? É o ádito da laringe, tá? Então, aqui atrás vai estar passando a faringe, né? A parte laríngea da faringe, e aí a comunicação entre a faringe e a laringe, que é essa abertura aqui, é o ádito da laringe. E aí, lembrem-se que a gente vai ter também uma abertura entre a cavidade oral e a parte oral da faringe, que é o istmo das fauces, né? E aquela abertura que a gente viu agora há pouco, né? Entre a cavidade nasal e a faringe, que é justamente o côano, tá? Então, aqui a gente consegue observar bem, né, a abertura, é essa abertura aqui, ó, certo? Essa abertura aqui é justamente o ádito da laringe, como se fosse uma janela. Agora, a prega areopiglótica. A prega Ariepiglótica. a prega área epiglótica é essa prega lateral aqui, ó. Ó, quem eu estou observando, vocês conseguem ver ou não? Quer que eu aumente? Dê um zoom? Por favor. É legal que você dá o zoom e aí você tem que trazer tudo para cima. Ficar grande, né? Acho que aqui vai ficar melhor, Pronto, ficou bem melhor, né? Ó, então essa abertura aqui é justamente, né, o ádito da laringe. Aqui a gente está vendo a epiglote que está aqui, né? Ó, a epiglote está aqui. Essa prega aqui, ó, é justamente a prega área epiglótica, ó. A prega área epiglótica, certo? Aqui a gente está vendo toda a laringe aqui. Agora, o vestíbulo da laringe. Isso, ó. Então lembrem-se, ó, que a entrada é o ádito, né? Aqui a gente consegue observar, ó, vocês conseguem observar a prega aqui, ó? A primeira prega aqui é a prega vestibular e ali de baixo ali a prega vocal. Conseguem observar ou não? Essas duas pregas? Vocês estão vendo? A primeira prega, sim, mas a segunda é difícil de ver, mas dá pra ver um Aqui pouco. onde está meu dedo aqui apontado aqui, ó. Sim. Certo, ó. A de cima é a prega vestibular e a de baixo é a prega vocal, né? Essa abertura aqui, ó, que vocês observam aqui, ó, é o ádito, né? Então, do ádito até essa prega, que a gente está observando que é a primeira prega vestibular aqui, então toda essa região aqui, ó, que eu tô com a minha mão, é justamente o vestíbulo da laringe, certo? Então tudo isso aqui é o vestíbulo da laringe, essa cavidade, né? Depois, Ventrículo da laringe. isso. Aí é justamente o espaço aqui, ó, né? Não, aqui já vai ser a glote. Vem ádito, ádito, vestíbulo, não é isso? E ventrículo, Isso mesmo. tá? Eu vou ter que confirmar o ventrículo, gente, mas se eu não me engano, o ventrículo aqui vai ser a glote, que vai ser esse espaço aqui, ó, entre as duas pregas aqui, ó, esse espaço que eu tô passando aqui, o dedo aqui, ó, é justamente a glote, tá? E o ventrículo da laringe seria esse espaço aqui, ó, entre as pregas vocal e a prega vestibular, tá? Então, quando eu olho, como eu estou olhando agora, que é a imagem, ó, de cima, eu olho a glote, tá vendo, ó? Que é esse espaço aqui, ó. Mas quando eu olho de lado, que vai ter um espaço também, ó, quando eu olho de lado, eu olho o ventrículo da laringe, que é aqui, ó. Professora, essa prega vestibular tá fechada? Não, ela tá aberta, tá vendo, ó? Tanto é que a gente tá vendo a traqueia lá embaixo, tá vendo, ó? A gente tá vendo a traqueia lá embaixo, ó. Onde tá meu dedo lá é a traqueia, ó. Aham. Aqui tá aberta, tá vendo? A glote tá aberta, né? Ah, tá. Beleza. Agora a prega vocal. A prega vocal é a de baixo, né? A prega vestibular é esta superior aqui, e aqui de baixo a prega vocal. Agora a rima da glote. A rima é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que a gente observa tanto do lado direito aqui, ó, a gente tá numa imagem posterior, né? Tá vendo, ó? Ele tá meio perpendicular, né, ó? Os olhos aqui em cima, né? Então, a rima da glote, né, é essa regiãozinha aqui, ó, de um lado e do outro, tudo bem? O espaço é a glote,
certo? O espaço aqui que eu estou desenhando aqui é a glote, tá? A rima da glote, né, é como se fosse aqui, isso aqui, ó, de um lado e do outro. Imagine que quando a gente está falando, né, e a gente fecha a boca, o lábio superior e o lábio inferior, eles se unem e formam uma linha, né? Essa linha é conhecida como rima, né? Aqui é a rima da boca, né? Então, na hora em que a glote se fecha, né, a linha que vai se formar aqui, ó, entre a prega, entre a prega e as vocais, né, essa mucosa aqui dos dois lados que vai se fechar, vai formar uma linha também, que é justamente a rima da glote. Cavidade infraglótica. Isso, a cavidade infraglótica é aqui, ó, né, ó, então a gente vai ter o ádito, que é a entrada, depois a gente vai ter o vestíbulo da laringe, que vai até lá, né, a prega vestibular. Depois a gente vai ter entre a prega vestibular e a prega vocal, onde está meu dedo aqui, ó, entre a prega vestibular e a prega vocal, a gente vai ter o ventrículo da laringe, né? E entre a prega vocal, que vocês conseguem observar aqui, ó, entre a prega vocal, aqui embaixo, ó, aqui onde eu tô com o meu dedo aqui é o final da cartilagem cricoide, ó, tá vendo, ó? É a porção inferior lá, a margem inferior dela. Então essa região aqui onde eu tô com o meu dedo é justamente a cavidade infraglótica, certo? A cavidade infraglótica, tá? Então aqui é a glote e aqui é o vestíbulo. O ádito, né? E aí quando fecha formando uma linha, é justamente a rima da glote. Agora a traqueia. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Foi tudo bem? Legal. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro. É que fica ruim, né, para entrar. Ó a traqueia. Vou diminuir de novo aqui, tá? Tá muito grande. Ela some, tá vendo? Que estranho. Sexo feminino. Sistema respiratório. Vamos lá, traqueia. Tá aqui, ó. Traqueia. Pode falar. Parte cervical e torácica. Uhum. Então lembrem-se, né, ó, que a gente falou, aqui estão os pulmões, né? Lembrem-se que aqui a gente vai ter as costelas, né, ó. Então aqui a gente vai ter as costelas e a clavícula, que está mais ou menos nessa altura, tá? Então a região superior aqui vai ser justamente a parte cervical e a região inferior da traqueia, né? A região inferior da traqueia vai ser a região torácica da traqueia. Cartilagens traqueais. As cartilagens traqueais a gente enxerga aqui, ó, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Conseguem ver? Certo? São essas cartilagens que a gente observa aqui anteriormente. Ligamentos anulares. Os ligamentos anulares, eles estão um pouquinho mais escuros aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar. Vocês conseguem ver uma coisa um pouquinho mais escura aqui, ó? Entre as cartilagens, né? Então, é justamente os ligamentos, certo? Os ligamentos anulares, tá? Ele é um pouquinho mais escuro aqui na imagem. Parede membranácea. Uhum. Então, lembrem-se, né, ó, que posteriormente a gente não vai ter nenhum arco, né, ó, a gente não vai ter arco. Lembram que eles são anéis incompletos, né? E aí forma aquela parede posterior membranácea que o professor Eduardo falou, que serve justamente para que quando o alimento que está passando por aqui pelo esôfago, ó, aqui já é o esôfago, né? Já não bata numa cartilagem, né? A peristalse, né? Lembra que ele explicou isso na aula passada, tá? Então, a parede posterior da traqueia é justamente membranácea revestida por músculo liso, né? E aí a gente teria essa região posterior aqui sendo formado, né? Essa parte membranácea. A parede anterior, mais uma vez, ó, a gente está olhando de frente, ó, de anterior, a gente vê os arcos e os ligamentos. E a parede posterior, a gente vai ter o músculo traqueal, né, e revestido pela parte membranácea.
Agora a árvore bronquial. Brônquio principal direito. Uhum. Eu vou remover um pulmão aqui. Ah, removeu tudo. Desfazer. Será que eu não consigo? Só. Ah, acho que eu vou deixar transparente, então. Ah, vocês conseguem ver aqui? Ó, então aqui a gente consegue observar a traqueia. Aqui no meio, ó, lembra que a gente falou na aula, certo? Que aqui no meio, ó, certo? Na parte posterior no meio, aqui, ó, vai ter aquela quilha, que é justamente a carina da traqueia, dividindo dessa forma em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Ó. A gente está olhando de posterior, uma imagem posterior, tá? Então aqui a gente está observando brônquio principal direito e aqui brônquio principal esquerdo. Vou rodar ela aqui, ó. Tá? Agora a gente está olhando anterior, ó. A gente está olhando anterior. Então, o brônquio principal direito, ele se ramificando aqui, ó. Em brônquio lobar superior, vocês conseguem observar ou está muito pequeno que aqui aumente? Brônquio lobar superior, brônquio lobar médio, e aqui embaixo teria que ter um outro brônquio, que é o brônquio lobar inferior. Agora os brônquios segmentares também. Deixa eu olhar, entrar para dentro do crânio aqui, ó. Acho que vai dar, acho que vai ficar bom, quer ver? Zoom 8. Aqui vai estar melhor, ó. Certo? Ó, a gente está dentro tá aqui no mediastino, tá vendo? A gente está bem dentro no mediastino, ó. Na parede aqui, na parede, ó. A traqueia, dá para ver bem, ó, os anéis agora, ó, com os ligamentos, conseguem observar? Ó, vai entrar para dentro do pulmão, ó. Entrei dentro do pulmão. Ó, que bonito. Certo, ó. E aí aqui a gente teria que estar observando, ó. Deixa eu olhar aqui onde que está entrando. O brônquio principal está entrando aqui. Opa. Ó, o brônquio principal está entrando aqui, tá vendo? Ó, o brônquio principal, né? E aí tem os brônquios lobares, ó, como vocês podem observar os brônquios lobares, e a segmentação dos brônquios lobares, né, em brônquios segmentares, ó, certo? Ó, em brônquios segmentares, ó, dentro do pulmão, né? E notem que esses brônquios aqui, eles já não têm, né, ó, a quantidade de cartilagem vai diminuindo, ó. Percebam, ó, que vai diminuindo justamente para que não atinja, né? Lembrem-se que a gente está dentro do pulmão, né? E aqui é parênquima, né? Não é um órgão oco, né? É um órgão com conteúdo, tá? Então, a gente observa cada vez menos a quantidade de cartilagem, né? Elas não têm mais essas formas, né? Laminares aqui que a gente observa, tá? Então, a segmentação, ó, brônquio principal, lobar superior, médio, inferior, né? E aí, desde então, eles vão se ramificar, né, em segmentares, tá? E observem que essa região aqui, onde vai estar entrando no pulmão, ó, onde ele está entrando no pulmão, ó, essa região do pulmão aqui, é justamente o hilo do pulmão, certo? O hilo pulmonar é a região onde ele está entrando. Do lado direito e aqui do lado esquerdo. Olha lá, ó. Aí aqui a gente vai ter, né, só para vocês se situarem, ó, novamente, ó, a gente está vendo o pulmão aqui onde eu estou passando a mão aqui, ó, pulmão esquerdo e aqui do outro lado aqui o pulmão direito, né? Então, novamente aqui, ó, aqui dentro aqui, ó, se eu conseguir centrar dentro da traqueia, aqui, ó, na bifurcação dela, tá vendo, ó? Aqui tem uma regiãozinha assim que é uma quilha, que é justamente a carina da traqueia, tá? Justamente nessa região aqui, a carina da traqueia. Ó a parede posterior dela aqui, ó, toda membranácea, tá vendo, ó? A parede posterior da traqueia, membranácea, tá? Então aqui a gente está vendo o brônquio principal esquerdo e aqui o brônquio principal direito, superior, médio e lá para baixo inferior. Então vamos entrar no esquerdo agora, certo? Quando a gente entra no esquerdo, ó, aqui está o brônquio principal, ele se dividindo só em dois, né, ó, superior e inferior, né, lobar superior e lobar inferior, e os lobares se ramificando aqui, ó, em segmentares, né? Os segmentares, por sua vez, vai se ramificar em bronquíolos, né? Até chegar nos bronquíolos terminais, como vocês podem observar, né? Onde vão estar localizados os alvéolos pulmonares, né? Então,
Isso aqui, os bronquíolos terminais aqui, a gente não vê, né, assim, macroscopicamente, tá? Dificilmente a gente consegue ver. Tudo bem? Então, ó, brônquio principal esquerdo tá aqui, brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. Aí aqui a gente já vê os brônquios segmentares e aqui já são bronquíolos, certo? Já são bronquíolos. Agora o pulmão, base do pulmão. Uhum. Deixa eu diminuir de novo. Que engraçado, por que será que ela tá sumindo? Tá vendo que ela some? Sexo feminino. Olha lá, ó. Estamos aqui novamente, ó. Né? Então, ó, notem lá o hilo, tá vendo, ó? O hilo, né? Que é justamente a raiz do pulmão, né? E o que entra, né? É justamente o pedículo, né? Aqui, ó, a base do pulmão é essa região inferior, né? Ó, que aqui está a cúpula diafragmática, né? Ó, lado direito e lado esquerdo a cúpula diafragmática, né? Então, a gente observa aqui nessa região aqui a base, onde eu tô com a mão aqui, ó, a base do pulmão direito e do lado esquerdo aqui a base do pulmão esquerdo. Região central aqui onde eu tô com a mão agora é justamente o mediastino. Agora o ápice do pulmão. Uhum. O ápice do pulmão. Ó, eu vou apertar aqui, ó. Vocês podem observar a clavícula, ó. Tá vendo a clavícula aqui, ó? Agora eu solto, ó. Notem que o ápice do pulmão vai estar acima da clavícula, né? Então, pulmão esquerdo, pulmão direito, né, ó. E aqui a gente consegue observar, né, o ápice do pulmão esquerdo e aqui o ápice do, não, o ápice do pulmão direito e aqui o ápice do pulmão esquerdo. As faces mediastinal, diafragmática e costal. Isso, ó, aqui tá dando para ver bem, né? Então, ó, essa face que está aqui pro meio, aqui, ó, né, ó, que tá indo pro mediastino, é a face mediastinal, né? A face inferior, que coincide como sendo a base do pulmão, ó, como vocês conseguem observar, né, que vai estar relacionada com o diafragma, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né, o diafragma com duas cúpulas, né, é a face diafragmática, né? E toda essa face, ó, toda essa face, ó, olhando de posterior agora, né, ó, toda essa face que está relacionada com as costelas, ó, as costelas aqui, ó, né? Então, toda essa face é a face costal, certo? Ó, face costal, eu estou girando ele aqui, né? E a gente está observando a face costal. O hilo e a raiz você já falou, agora o lobo superior. Isso. Aqui, ó, vamos olhar aqui o pulmão direito, ó, a gente consegue ver as fissuras, ó. Aqui, ó, é porque ele está revestido pela pleura aqui, né? Mas eu não quero tirar porque eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas aqui a gente consegue observar, ó, há uma fissura, vocês conseguem ver, ó, uma fissura aqui, ó. A fissura horizontal e aqui a outra fissura, a fissura oblíqua. Consegue ver, Karen? Por acaso? Eu não tô vendo nada, não. Deixa eu ver assim. Ó, consegue ver agora, ó? Ah, agora melhorou. Ó, consegue ver aqui uma fissura, ó? Agora sim. E aqui a outra fissura? Sim. Certo, ó. Então, essas fissuras, essa aqui é a fissura. Essa daqui é a fissura horizontal, certo? E essa daqui é a fissura oblíqua, certo? Dividindo o pulmão direito em lobo superior, lobo médio e aqui embaixo o lobo inferior, certo? Superior, médio e inferior. Notem, né, ó, que a gente vai ter essa fissura, né, ó, lobo superior, médio e o lobo inferior, ó, tá? Ó, todo o lobo inferior aqui na face posterior. E também tá pedindo a língula do pulmão esquerdo. Isso que a gente viu no pulmão direito, tá? Vamos olhar o pulmão esquerdo. Pulmão esquerdo a gente vai ter só uma fissura, ó lá, ó. Só uma fissura, ó. Consegue ver? Dá pra ver. A fissura oblíqua do pulmão esquerdo, ó lá. Fissura oblíqua do pulmão esquerdo, tá? E aí ele vai ser dividido, portanto, em dois lobos. Lobo superior e aqui embaixo aqui o lobo inferior, né? E aí lembrem-se, né,
que na parte inferior do lobo superior do pulmão esquerdo, a gente vai ter o equivalente ao lobo médio, né, que alguns autores dizem, que é justamente a língula, né, que é uma língua pequena, olha lá, o formato de língua aqui, né, ó, é uma língua pequena. Então vai ser a língula do pulmão esquerdo, tá? Que é essa regiãozinha aqui. Você já falou sobre a fissura oblíqua horizontal do pulmão direito, agora é a pleura, a Uhum. parte pleura visceral. Tá. A pleura, gente, vai ser difícil de observar. Essa pleura, tá vendo que você consegue ver que ele tá revestido o pulmão aqui ou não? Dá para ver. Tá vendo, ó, que ele tá revestido, ó? Então, o que a gente está observando aqui é justamente a pleura parietal, tá? Essa pleura parietal. Olha o recesso que a gente estava conversando lá na aula, ó. Recesso costrofrênico aqui, ó. Costodiafragmático, é costofrênico, né? Nessa região aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o recesso. Tá? Então, o que a gente está observando aqui é a pleura parietal. A pleura que está em contato com a víscera, né? Ou seja, que está em contato com o pulmão, seria a pleura visceral, tá? A pleura visceral. E esse espaço aqui, ó, tá vendo onde eu tô com o dedo, ó, entre a pleura parietal, ó, esse espaço aqui seria a pleura, a cavidade pleural, né? Então esse espaço aqui entre a pleura parietal e a pleura visceral que está aderida, ó, a pleura visceral que está aderida no pulmão é a cavidade pleural. Tudo bem? Na peça, para que a gente consiga ver a pleura visceral, a gente tem que ir com uma puxar, realmente a gente puxa, né? A gente vem aqui no pulmão e a gente dá uma puxadinha assim, e a gente vê um tecido conectivo, né? Na verdade é uma serose, né? Um tecido conectivo, né? Que é a serosa, que é a pleura, né? Aí a gente puxa assim, ela sai um pouquinho, né? E aí a gente consegue observar muito bem a pleura visceral, tá? E aqui a gente vê a pleura parietal, e na peça também é mais fácil de observar a pleura parietal, porque ela é muito mais grossa, muito mais firme que a pleura visceral. Professor, tem uma pergunta no chat Uhum. da Renata. Ela tá falando, pode diferenciar o hilo e a raiz do pulmão, por favor? Ela ainda não pegou. Então, Renata, hilo e raiz é a mesma coisa. Lembrem-se que o professor Eduardo falou na aula, né, que a entrada, né, das estruturas num órgão é o hilo, olha lá, ó. A entrada das estruturas no órgão é o hilo, tá? Então a gente vai ter o hilo hepático, o hilo renal, né, o hilo esplênico. Entretanto, né, para mim é um erro na terminologia anatômica, no pulmão eles não chamaram de hilo, eles chamaram de raiz, tá? Então hilo e raiz é a mesma coisa. Você vai encontrar raiz com essa definição de ser a entrada, né, somente no pulmão, tá? Que seria a raiz pulmonar, tá? Então, que é justamente essa regiãozinha aqui onde a gente tem a entrada aqui aqui a gente está vendo só a entrada dos brônquios, né? O do brônquio para dentro do pulmão, mas claro que aqui vai estar entrando artéria, saindo veia, vaso linfático e nervos também. Agora a cúpula da pleura. Respondi? Respondeu, ela agradeceu. Tá. Ó, a cúpula da pleura é essa aqui, né? Ó, que está acompanhando aqui o ápice, né? Ó lá, a cúpula da pleura, né? Ó, acompanha o ápice do pulmão, ó, de um lado e do outro, né? Ó, a cúpula da pleura. Ó. Agora a parte costal, mediastinal e diafragmática da pleura parietal. Isso, é a mesma coisa, ó lá, ó. A gente está observando aqui, ó. Então, ó, a pleura, né? Toda essa parte que a gente está observando aqui, que seria a face, né? Que acompanha a face do pulmão. Aqui não era a face costal do pulmão? Então, essa pleura aqui é a pleura costal, né? Aqui a pleura que está acompanhando aqui a base do pulmão, né? A face diafragmática, né? Vai ser a pleura diafragmática. E essa pleura que está acompanhando aqui a face mediastinal do pulmão, ó, vai ser a pleura mediastinal, certo? Então a gente vai ter tanto a pleura, né, que acompanha o nome das faces do pulmão, né? Observem que o pulmão ele vai ter esse formato piramidal, né? Então ele vai ter uma, duas e três faces, uma base e um ápice. E aí a pleura parietal e a visceral, mas a gente está falando da pleura parietal, acompanham o formato do pulmão.
né? Então, a gente vai ter a cúpula pleural, né? A pleura costal, a pleura diafragmática e a pleura mediastinal. Certo? Tanto no pulmão Agora, esquerdo, que eu fiz o exemplo para vocês, como no pulmão direito. agora o recesso costo-diafragmático da cavidade pleural. Isso, é aqui, ó. Ó, costo diafragmático, ó lá. É esse recesso aqui, ó. Que a gente falou na aula, lembra? Ó, aqui tá o diafragma, ó. O músculo do diafragma. Então, os pulmões, tá vendo? Aqui tá muito grande, né? Se eu diminuir aqui para 2, agora veio, ó. Né, ó. A gente observa aqui, né, ó, o recesso costo diafragmático, onde tem o maior acúmulo, né, de secreção. Lembra que a gente falou na aula que a secreção ela acaba ficando nessa região aqui por causa da força da gravidade, tá? E aí por que que tem esse recesso? Justamente porque o pulmão ele insufla, né? E aí na hora que ele insufla, né, ele se expande até essa regiãozinha aqui, tá? Lembre-se que ele fica até 1/3 do tamanho dele, tá? Então ele diminui muito de tamanho, né, durante a expiração. E na inspiração ele aumenta de tamanho e aí a gente precisa desse espaço, né, justamente para que ele consiga se movimentar e ao mesmo tempo ficar protegido. Professor, esse espaço do recesso costo-diafragmático é só a pleura visceral? Na verdade, não é só a pleura visceral, né? É entre a pleura visceral e a pleura parietal. Ah, tá. Tá vendo? Ó, porque a pleura visceral, ela tá aderida aqui, ó. Você consegue ver ela aderida aqui? Consegue imaginar, né? Ela aderida aqui no pulmão? Sim. E aí aqui a pleura parietal, ela desceu um pouco mais. E aí criou-se esse espaço aqui, ó. Ah, certo. Certo? Aí esse espaço que foi criado é justamente o recesso. Beleza. Tá bom? Tá. Agora o mediastino superior e inferior. Hum. O mediastino superior e inferior, a gente teria que ver assim, ó. Aqui, ó, nessa região aqui, a gente consegue ver o mediastino, tá? Então, isso aqui é o mediastino, onde a gente tem o mediastino anterior, médio e posterior. Expliquei para vocês mediastino na O aula de senhor comentou. circulatório. O senhor comentou, sim, que fica onde fica o coração. Isso. Então, o mediastino médio, né, ele estaria aqui, né, inferior, né? A gente vai ter o mediastino superior e o mediastino inferior. E o mediastino inferior, por sua vez, ele é subdividido em anterior, médio e posterior, tá? Então, a gente não está colocando, eu não vou colocar o coração aqui, porque se eu coloco aqui o sistema circulatório, vai entrar todos os vasos, tá? Vai ficar muito poluída a imagem, tá? Mas imagine o coração nessa região aqui, né? E aí a gente vai ter aquele pericárdio aqui também envolvendo o coração, tá? Então, aqui a gente está vendo justamente o mediastino. Dos vasos aqui, ó, vocês conseguem ver os vasos aqui, né? Ó, as artérias e as veias pulmonares, né? Então, dos vasos para cima é o mediastino superior, tá? E do vaso para baixo, até a altura do diafragma aqui, é o mediastino inferior, tá? É uma cavidade, né? É um espaço. O mediastino é um espaço, tá? Então, aqui seria o mediastino inferior, onde eu tô com a mão aqui, e onde eu tô com a mão agora aqui em cima seria o mediastino superior, certo? O mediastino superior. Passando por aqui também, tá? Isso aqui também é mediastino superior. Agora ele também está pedindo o mediastino inferior, as partes anterior, média e posterior. Uhum, tá. Vamos pensar assim. Deixa eu colocar um sistema esquelético aqui, certo? Ó. Vocês conseguem ver o osso externo aqui? Estão vendo? Dá para ver sim. O osso externo. E conseguem ver lá atrás ali as vértebras? Sim. Tá? Então imagine o coração aqui no meio com o pericárdio. Eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo o que acontece? Remover. Removi justamente o que eu não queria. Calma aí, gente.
Calma aí. Feminino. Sistema respiratório. Sistema circulatório. E o sistema esquelético. Ó, deixa eu trazer ela de volta aqui. Deixa eu dar um zoom para 2 vezes. Ó, isso que a gente está vendo aqui é o externo, certo? Ó, aqui onde eu estou com a minha mão é justamente o pericárdio, tá? O pericárdio parietal, né? Então, esse espaço aqui, ó, entre o osso, ó, aqui está o diafragma, tá vendo? Aqui está com bastante vaso, né? Vai ficar aquilo que eu falei para vocês, vai ficar um pouco poluído, né? Então, esse espaço aqui, ó, entre, né, o osso externo e o pericárdio, né, é o mediastino inferior, inferior anterior, certo? Mediastino inferior anterior. Depois, vamos olhar posterior aqui, ó. Vai ser difícil. Mesmo na peça, sabe, é difícil. Vou tirar o pulmão aqui. Remover o pulmão. Ferramenta. Remover. Pulmão. Aí, ó. Joia, aqui vai ficar melhor, ó. Certo, ó. Então, ó, esse espaço aqui, ó, entre, né, o osso externo, né, e o pericárdio, aqui que está envolvendo o coração, é o mediastino inferior anterior. O espaço, ó, entre o pericárdio anteriormente e o pericárdio posteriormente é o mediastino médio, ó, certo? O mediastino médio aqui, ó. E esse espaço aqui, ó, entre o coração, né, o pericárdio posteriormente e a face anterior aqui dos corpos de vértebras, ou seja, essa região aqui onde eu estou com o dedo, é o pericárdio posterior. Né? Então, ó, o pericárdio, o mediastino inferior, ele vai ser subdividido em 3 partes. Mediastino anterior, médio e posterior. Tá? Daqui para cima, ó, até a clavícula aqui, ó, da base do coração, aqui para cima é mediastino superior, ó lá, até a clavícula, ó. Tá aqui, ó, até a primeira costela, né? Clavícula não, até a primeira costela, ó. Até a primeira costela. Então, isso aqui tudo é mediastino superior. Da base do coração até o diafragma é mediastino inferior. E o mediastino inferior, por sua vez, ele é subdividido em anterior, médio e posterior. O anterior entre a face posterior do osso externo e o pericárdio do coração anteriormente. O pericárdio médio entre o pericárdio anteriormente e o pericárdio posteriormente, ou seja, é onde está o coração está aqui dentro, né? E o posterior entre o pericárdio posteriormente e a face anterior dos corpos de vértebra, que seria essa regiãozinha aqui, tá? Onde a gente está vendo aqui a aorta, por exemplo, né? Saindo aqui do arco da aorta. Tudo bem? Tudo bem, acabou. Conseguiu entender? Sim. Deu sim. Legal. Mais alguma dúvida? Não? Então, tudo bem, pessoal. Eu já vou fazer e já coloco lá no Classroom para vocês, tá bom? A atividade de sistema respiratório. Muito obrigado, tá bom? Um ótimo dia para vocês, né? E amanhã a gente vai ter aula normal às 2 horas. A gente já começa com o sistema digestório amanhã, tá? Um abraço e tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, professor. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Bom dia não, né? Boa tarde.